Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Bernardo Cruz Franco e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Thomas Kuhn, mais especificamente sobre a obra dele publicada em 1962, A Estrutura das Revoluções Científicas. Bom, antes de entrar propriamente no mérito desse livro, é importante a gente conhecer um pouco sobre a biografia do Kuhn, que ela vai impactar significativamente naquilo que ele escreve ao longo de sua produção acadêmica. Bom, então o Kuhn, ele nasceu em 1922 e viveu até 1996. Ele é do estado de Ohio, nos Estados Unidos, e ele se graduou, depois se tornou mestre, depois doutor pela Universidade de Harvard na área de física. E aí depois ele passou a atuar na carreira docente pela própria instituição. E aí essa formação no Kuhn como físico teórico vai ser importante porque ele foi capaz de presenciar todas as grandes transformações que ocorreram nessa área no século XX, com a decadência da denominada física clássica, a física newtoniana, e o surgimento da física moderna, com grandes nomes como, por exemplo, Einstein e Planck, que desenvolveram a física nuclear e a teoria da relatividade. E, além disso, porque ele vai ter uma certa propriedade empírica para tratar daquilo que é a estrutura da investigação científica, principalmente no campo das ciências naturais. E aí, por um acaso, ele vai se enveredar para a área de ciências humanas, porque ele é convidado para lecionar uma aula de História da Ciência para os cursos de Ciências Humanas da própria Universidade de Harvard, e aí ele vai ter um grande contraste entre a experiência que ele tinha como cientista e os livros tradicionais que tratavam sobre história da ciência. E é esse contraste que vai dar motivação para ele escrever grande parte de seus livros, e principalmente esse que é considerado best-seller, A Estrutura das Revoluções Científicas. E segundo o próprio Boaventura de Souza Santos, sociólogo português com o qual a gente teve contato, o Kuhn ele vai inaugurar a segunda fase, que vigora até hoje, da denominada Sociologia da Ciência, ou Sociologia do Conhecimento Científico e Tecnológico. E nessa obra, propriamente dita, o Kuhn ele vai dialogar com grandes nomes que marcaram a construção do pensamento científico, desde os clássicos, como, por exemplo, Hume, Bacon e Descartes, passando para os mais atuais, como, por exemplo, o Kant e o Popper. E entrando aqui agora nas principais ideias do livro, o Kuhn ele vai romper com uma ideia formalista de ciência, que seria aquela defendida, por exemplo, pelo positivismo de Auguste Comte. Segundo essa perspectiva, a ciência é tratada como uma técnica racional, como uma técnica infalível, uma técnica imutável e atemporal. E o Kuhn ele vai mostrar que não é bem assim. Para ele, primeiro, o conhecimento científico não é linear ou cumulativo. E aí ele vai dar introdução para uma ideia chamada ideia historicista, que leva em consideração o contexto social e histórico do desenvolvimento científico e vai mostrar que cada época tem suas peculiaridades. Bom, e aí, para tratar dessa perspectiva historicista, o Kuhn vai trazer a principal ideia da obra dele, que é a ideia de um paradigma. A ciência, para ele, passa por fases de estabilidade e rupturas, e as fases de estabilidade elas são marcadas pelo desenvolvimento desses paradigmas. Esses paradigmas, segundo o Kuhn, eles são uma espécie de macroteoria, pressupostos gerais ou marcos que são aceitos pelos cientistas e tidos como base para o desenvolvimento da ciência. Então, o paradigma para o Kuhn ele é estabelecido não por uma verdade universal, mas por um acordo, por um consenso entre os cientistas de uma disciplina. E esse paradigma ele é determinado por características fundamentais, como, por exemplo, o grau de exatidão, regularidade, simplicidade e a fecundidade desse paradigma. E é ele que vai ancorar o desenvolvimento científico e vai garantir a uma disciplina o status de ciência. Esse paradigma passa a determinar, então, o que os cientistas vão ter como objeto de estudo, quais perguntas eles devem ser feitas e qual a forma que os experimentos feitos pelos cientistas devem ser interpretados. E esses paradigmas são tão importantes na teoria do Kuhn que ele vai entender o título da obra, ou seja, a estrutura das revoluções científicas, como sendo condicionadas pela ruptura ou pela prevalência de um determinado paradigma.
Então, ele vai defender que há duas ciências, dois tipos de ciência. O que ele chama de ciência normal, que é a ciência que está dentro de um paradigma, e a ciência extraordinária, que passa a vigorar no momento em que um paradigma entra em crise. Então, de forma simplificada, a gente pode entender esse ciclo de revoluções do Kuhn a partir de primeiro, a existência de um paradigma aceito, e ali vai ter o desenvolvimento dessa ciência normal, até que esse paradigma passa a enfrentar determinadas anomalias. Os experimentos feitos por esses cientistas dentro desse paradigma, eles começam a demonstrar resultados que são incompatíveis com a macroteoria, e aí é a hora que o paradigma vai entrar em crise. Os cientistas vão tentar fazer ajustes nesse paradigma, mas vai chegar a um ponto que esses paradigmas se tornam incompatíveis. E aí se desenvolve uma ciência que é pré-paradigmática, que é a ciência que vai dar a introdução a um novo paradigma, restaurando esse ciclo de revoluções que o Kuhn defende. E aí o interesse do capítulo 3, que é o capítulo que eu tive que analisar, é justamente do que ele chama dessa ciência normal. Então, ciência normal para o Kuhn é aquilo que a gente já viu, é que está dentro de um paradigma. E por estar dentro desse paradigma, de uma sólida base teórica, o objetivo dessa ciência não é nada mais, nada menos do que aumentar o alcance e aumentar a precisão de um paradigma. E por isso, dentro das pesquisas normais, praticamente tudo já é conhecido de antemão e já tem uma certa expectativa para qual deve ser o resultado de um experimento. E quaisquer falhas que derivem desse experimento, elas são consideradas falhas do cientista ou do método aplicado por esse cientista, e não propriamente da teoria. Então, o Kuhn vai identificar que dentro da ciência normal há uma certa relutância em abandonar um paradigma. E ele vai entender, então, que a principal característica da ciência normal, contradizendo aí uma ideia do senso comum, é de que a ciência normal ela tem um reduzido interesse de produzir quaisquer novidades. Ou seja, ela não avança no sentido de ciência de fronteira, mas ela faz com que aumente-se a densidade e a capacidade de um determinado paradigma. Ele vai fazer uma analogia muito interessante para entender de forma mais profunda o desenvolvimento dessa ciência normal, que é comparar ela com um quebra-cabeça. Então, o Kuhn ele vai levantar a ideia de que os quebra-cabeças eles não têm o seu valor intrínseco ligado a propriamente a sua finalidade, ou seja, o que vai ser formado a partir da resolução de um quebra-cabeça. O interesse, aquilo que chama a atenção daquele que vai resolver o quebra-cabeça, é justamente o desafio de encontrar uma solução. E para ele, essa é a principal motivação dos cientistas que desenvolvem as pesquisas normais. Como o resultado já é conhecido de antemão, já tem uma expectativa para o que aquele resultado vai apontar, aquilo que chama a atenção, aquilo que desperta o interesse do cientista é justamente de ter a capacidade psíquica e de ter um método e um conhecimento técnico para conseguir chegar a esse resultado de uma forma inovadora, de uma forma mais precisa, de uma forma mais moderna. Então, esse desafio que sustenta o interesse da ciência normal, e não propriamente o valor, o resultado que vai ser alcançado. E aí o Kuhn vai fazer uma reflexão muito interessante a partir disso, que é justamente pensar que, muitas vezes, a ciência ela vai se desvirtuar daquilo que são considerados os problemas de maior relevância social, cultural ou econômico. Porque muitas vezes esses problemas não podem ser considerados quebra-cabeças, ou seja, não são de interesse dos cientistas normais. E além disso, o Kuhn também vai mostrar o segundo paralelo entre essas duas coisas, o quebra-cabeça e a ciência normal. Que a ideia é que ambos devem obedecer a regras que limitam tanto a natureza das soluções quanto os passos necessários para obtê-las. E aí, para o Kuhn, quais são os limites, quais são os pressupostos da ciência normal, dos experimentos? Para ele ser considerado científico, o experimento, por exemplo, quando ele está articulado à teoria. Ou seja, de nada adianta um cientista levantar números, dados, se articular aquilo com base teórica. Além disso, também deve obedecer a determinadas generalizações, que são leis, enunciações gerais, como, por exemplo, as leis de Newton. E aí ele vai dar o nome de princípios auxiliares. Também há um determinado consenso em relação a quais instrumentos devem ser utilizados nesses experimentos. E ele vai ainda entender que é um quarto pressuposto mais geral, que é um pressuposto metafísico de base ontológica,
que é, por exemplo, o entendimento do princípio da matéria. E aí, para terminar o capítulo, com ele vai fazer uma reflexão justamente em relação a essas regras. Para ele, o paradigma é que dá forma, que dá molde a essas regras. Mas o paradigma, ele independe dessas regras para reger o processo de construção científica. Bom, basicamente é isso. Agora eu vou passar a palavra para a Bárbara.